Penélope Martins, escritora também sou escritora. Escolhemos 3 contos da tradição oral e publicamos nesse livro contos que os protagonistas, os personagens principais, eram homens. O que a gente fez? Trocou. Botou as mulheres no lugar dos homens para ver o que acontecia. Não porque a gente acha que ser mulher é melhor, que as histórias de mulher fiquem melhores do que com homem, nada disso. Não é uma competição para ver quem é melhor. É apenas um outro olhar. Vamos ver o que acontece quando essas mulheres caem no mundo, vão para a estrada, conquistam habilidades, lutam pelos seus direitos, ajudam pessoas também a conquistarem seus direitos. Vamos ver o que acontece, minha gente? Vamos lá ver o que acontece. E se fosse uma garota? Só uma caixa, minha gente. Vamos lá. Aê! E se fosse uma garota curiosa e atrevida, lesse livros e o mundo de uma forma destemida, desafia a feiticeira do elo quase mortal, cheio de riso e um final sensacional. Juntas podemos mais, força que contagia. É só escolher seu destino, sem limite pra fantasia. Juntas podemos mais, força que contagia. É só escolher seu destino, sem limite pra fantasia. Nossos sonhos ganham asas e é só acreditar. Olhar pra frente e seguir onde o caminho te levar. E se fosse uma garota? E se fosse uma garota? E se fosse uma garota, água mole em pedra dura, com o olhar de um felino, alma livre e bravura? Garota. Juntas podemos mais, força que contagia. É só escolher seu destino, sem limite pra fantasia. Juntas podemos mais, força que contagia. É só escolher seu destino, sem limite pra fantasia. É só escolher seu destino, sem limite pra fantasia. É só escolher seu destino, sem limite pra fantasia. E se fosse uma garota? Pois era mesmo, uma garota que tinha aprendido com o seu pai tudo sobre a arte de encadernar livros. Ela aprendera com seu pai a juntar os cadernos com as folhas, colocá-los na prensa, depois serrar bem de levinho assim a lombada para fazer os furinhos e com a agulha curva costurar um caderno no outro e depois colocar a capa dura. E na lombada da capa dura vai a alma do livro. E com seu pai, essa menina também tinha aprendido a ler. Coisa muito rara naquela época, minha gente. Porque nesse tempo, centenas de anos atrás, as mulheres não tinham direito a saber ler. Só os homens. Mas essa menina sabia. E todo livro que passava lá pela oficina do seu pai, ela aproveitava, além de ajudá-lo a remendar, encadernar, consertar, ela, devorava todos aqueles livros. Mas naquele tempo, pouca gente sabia ler. Ela morava numa cidadezinha pequenininha. Pouca gente sabia ler, pouco livro, pouca gente, pouco trabalho. E aí um dia ela resolveu sair pelo mundo para tentar conseguir algum trabalho, ganhar um dinheirinho e poder voltar para ajudar melhor o seu pai. Arrumou suas coisas, levando muito pouca coisa, só uma mudinha de roupa e um único livro. Mas esse livro, gente, tinha as páginas em branco. Porque ela pretendia preencher essas páginas contando as suas aventuras. E lá se foi ela, andando pelo mundo. Pode chamar aqui o ukulele, porque eu vou fazer aqui várias coisinhas com ele. Obrigada. E ela foi andando pelo mundo, batendo de porta em porta, pedindo trabalho. Mas ela nunca pensou que fosse ser tão difícil assim, minha gente. Porque quando alguém dava trabalho para ela e depois descobria que ela sabia ler,
logo mandava embora. Qual patrão que quer uma empregada mais sabida do que ele? E assim a menina foi andando, se afastando cada vez mais de sua casa. Até que um dia, ela chegou em frente a uma casa toda de pedra. As janelas e as portas eram de madeira rústica, velha, gasta. E ela bateu na porta. E quem abriu a porta foi uma velha, bem velha, que olhou a menina de alto a baixo e perguntou o que ela estava fazendo ali, naquele lugar tão distante. A menina perguntou: a senhora não está precisando de ninguém para ajudá-la nos serviços da casa? Eu estou precisando trabalhar. Venha comigo. E a velha entrou, a menina foi atrás, fechou a porta e foram andando por um corredor estreito, escuro. No fim do corredor tinha uma porta aberta e aquele cômodo lá no fim estava iluminado. Quando elas entraram naquele cômodo, todo o assunto que se possa imaginar, livros secretos de histórias sobre a água e o ar, sobre flores, insetos e astros, animais e o pensamento, livros que nunca virá. Era só encantamento. Eu sei encadernar. Sabe? Pois então, está contratada. Você poderá cuidar de todos os livros aqui dessa biblioteca. Ali, na cozinha ali do lado, sempre terá uma comida gostosa esperando por você. E ali atrás, um quarto. Será o seu quarto com uma cama sempre limpa, com lençóis cheirosos. Você poderá cuidar de todos os livros, remendá-los, limpá-los, menos deste livro. Se você pegar este livro, sofrerá as consequências. Mas se fizer tudo direitinho, no final da semana, terá um bom pagamento pelo seu trabalho. E assim a menina passou a viver ali, no meio daqueles todo o assunto que se possa imaginar, livros secretos de histórias sobre a água e o ar, sobre flores, insetos e astros, animais e o pensamento, livros que nunca virá. Era só encantamento. E durante muito tempo ela limpou e consertou, leu, limpou e consertou, leu, limpou e consertou, leu, limpou e consertou. Gente, a menina não poderia ter imaginado um trabalho melhor para sua vida. Viver ali, no meio daqueles livros, podendo ler todos eles, cuidar, limpar. E ela fazia isso com muito amor, com muito carinho. E anotando no seu livro pessoal as coisas que aprendia, as histórias que ela mais gostava. Não podia ter vida melhor do que aquela. Comida gostosa sempre esperando por ela, uma cama macia e cheirosa, e no final de cada semana, um bom dinheiro pelo seu trabalho. Até que um dia, a velha chamou a menina e disse para ela que teria que partir por alguns dias. Mas que ela ficasse tranquila, que ela ficaria sozinha na casa, mas a comida estaria sempre na cozinha esperando por ela. O seu quarto não precisava se preocupar, os lençóis estariam trocados e que ela poderia cuidar de todos aqueles livros, menos daquele. Se ela mexesse naquele, ia sofrer
ia sofrer as consequências. Muito bem. Mas o dinheiro estaria sempre esperando por ela no fim da semana. E assim a velha partiu e a menina continuou trabalhando, ela era trabalhadeira, continuou cuidando, fazendo a sua obrigação. E ela de vez em quando saía para fora, para ver a natureza, conferir as coisas que ela aprendia nos livros, deitar para ver o céu estrelado. Ela tinha achado no meio dos livros um mapa ali das estrelas e ficava achando as constelações, e anotando as histórias que gostava, e a comida sempre gostosa esperando por ela, e os lençóis cheirosos e macios, e o dinheirinho esperando no fim da semana. Vida boa! Até que o tempo passou e ela, leitora contumaz que era, tinha já lido todos os livros daquela biblioteca, já tinha consertado todos os livros que precisavam trocar capa, precisavam de algum remendo, limpado todos eles, só faltava aquele. Tava velhinho, sabe? A capa tava gasta, feia, Aí ele precisava de um remendo. Tinha coisa que ninguém podia ler. Tinha coisa que ninguém podia ler. Mas você não tá curiosa? Opa! Curiosidade mata. Mas aqui, ó, a menina ficou curiosa também. Vocês estão curiosos? Pra saber o que tem nesse livro? Aí, ó, gente, pega. A velha não tava lá. Como é que ela ia saber que a menina pegou o livro? Pega, né? Pega. Pegou o livro. Ih, minha gente, será que tem esse livro? E será que tem ele? Valeu a pena! Valeu a pena! Era um livro de magia. E ela foi folheando naquelas páginas, muitas mágicas, até que ela viu uma mágica que ensinava ela a se transformar em qualquer coisa que ela quisesse. E ela resolveu testar. De aprendiz de feiticeira, resolveu se tornar uma feiticeira de verdade. Então, ela leu direitinho como era a mágica e se transformou numa andorinha. Com o seu bico, pegou o seu livro de magia, com a sua patinha, o seu livro particular, e foi-se embora, voando para casa. Quando chegou em casa, virou uma menina de novo e contou tudo pro seu pai, mostrou um livro para ele, disse: pai, nós vamos ficar ricos! Eu tenho um plano! Olha, amanhã eu vou me transformar numa vaca leiteira. Uma vaca leiteira muito bonita. E o senhor vai me vender na feira. Mas olha, quando o comprador comprar, pai, antes de me entregar para o comprador, você não esquece de desamarrar uma cordinha que vai estar amarrada ali na minha patinha de trás. Você tem que tirar essa cordinha. Senão eu não consigo desfazer o feitiço. Combinado? Combinado. No dia seguinte, ela transformou-se numa vaca leiteira, com os chifres enormes, retorcidos, com um sininho balançando no pescoço, e um Uber cheio de leite. O pai amarrou uma cordinha e levou-a para a feira. Quando chegou na feira, ele juntou gente. Todo mundo queria comprar aquela vaca linda. E juntou gente pela melhor oferta. O pai vendeu a vaca e antes de entregar, desamarrar a cordinha. Deixa eu desamarrar aqui a cordinha. Desamarrou a cordinha. O comprador levou a vaca embora. Levou lá para a fazenda dele. Colocou lá no estábulo. No dia seguinte, quando o comprador da vaca foi lá no estábulo apreciar o seu novo animal, cadê a vaca, minha gente? Já tinha se transformado em andorinha, voltado para casa e virado garota de novo. E combinou com seu pai que no dia seguinte ela se transformaria numa égua. Uma égua bem bonita, assim, forte. E aí no dia assim, mesma coisa, lembrou pro pai de desamarrar a cordinha antes de entregar pro comprador. E aí no dia seguinte, uma égua maravilhosa, com uma crina toda de
seda, uma cela de seda e brocados, os arreios de ouro. Ai, que beleza! O pai foi puxando aquela égua pelos arreios para a feira. Quando chegou na feira, ó, juntou gente. Todo mundo queria ver aquele animal espetacular. Enquanto isso, lá na casa de pedra, a feiticeira voltou. Quando chegou, nada de garota, nada de livro, mas, como eu acabei de dizer, era uma velha feiticeira que sabia as mágicas daquele livro de cor. Era velha, já conhecia aquilo, ó, sábia, não precisava mais de livro, sabia tudo de cor. E logo adivinhou onde a garota estava e foi direto e reto ali na direção da cidade. Quando chegou ali na feira, logo viu aquela égua portentosa ali adiante. Ai, a feiticeira, ó, já percebeu que era a garota transformada e foi se aproximando. O pai da menina não conhecia a feiticeira, né? Então não estranhou, era mais uma compradora. Foi chegando, mas a menina conhecia. E transformada em égua, começou a se desesperar, começou a empinar, bufar, relinchar, raspar as patas no chão, coicear, e o pai tentando acalmar, sem entender o que estava acontecendo, até que a feiticeira puxou ali um saco de moedas de ouro e disse: eu compro essa égua. Quando o pai viu aquele saco de moeda de ouro, não pensou duas vezes. Pegou o saco e já ia indo embora. Mas aí lembrou, né? A cordinha voltou para tirar. Quando ele foi tirar a cordinha, a feiticeira disse: não. Eu comprei a égua e tudo que está nela me pertence. A feiticeira estava certa, né, gente? Porque o negócio, a gente combina antes as condições, né? O pai tinha que ter falado antes, né? De entregar, de pegar a moeda e falar: ó, eu aceito, mas, né? Não falou, comprou a égua, realmente, tudo que está na égua pertencia à feiticeira. E também o pai estava feliz com aquele saco de moedas de ouro, não vou negar, não. E ele pensou assim: eu acho que vai ser uma cordinha, né? Que vai impedir a minha filha de voltar a ser uma garota. E foi-se embora, levando as moedas. E a menina ficou ali desesperada, empinando, bufando, não teve acordo, gente, não teve acerto. A feiticeira colocou ela num cercado que tinha ali na feira, que era por onde as pessoas guardavam os animais que elas comercializavam ali no lugar. Ela colocou a égua ali e foi passear, comprar umas ervas para suas poções. Enquanto ela passeava, juntou aquela gente ali para ver a égua de perto. E uma garotinha assim, meio parecida com você, assim, sabe? Subiu ali na cerca, esticou, parecida com você, era assim. Ela esticou a mãozinha assim, ó, para fazer um cafuné na cabeça da égua. E quando ela estava ali pertinho, acariciando a cabeça da égua, a égua falou no ouvido dela: tira a cordinha da minha patinha de trás, tira a cordinha da minha patinha de trás. Ainda bem que ela falou com uma criança, né? Se fosse com o adulto ia achar que estava ficando louco. Mas criança está acostumada a falar com bicho, né? A menina entendeu na hora. Foi lá, desamarrou a cordinha e ali, diante dos olhos de todo mundo, a égua se transformou numa andorinha e saiu voando. A feiticeira, na mesma hora, pressentiu o que tinha acontecido e olhou para cima. Quando viu a andorinha, mais do que depressa, ela se transformou numa águia, com asas de enorme envergadura, e foi voando numa velocidade tremenda atrás da andorinha com as suas asinhas tão pequenininhas. Ela não conseguia vencer aquele voo rápido da águia, que num minuto se aproximou dela e pegou-a com as suas garras e começou a voar com ela lá no alto. E lá de cima, a andorinha, entre as garras da águia, olhava para baixo, tentando pensar no plano, até que ela viu um palácio. E no palácio tinha um jardim. E no jardim tinha um banco, um rapaz dentro do banco, acho que era o príncipe. Aí a menina teve uma ideia. A andorinha se transformou num anel, escorregou por entre as garras da águia e caiu no colo do príncipe. O príncipe olhou para cima, achou estranho chover anel. Era bonito.
colocou no dedo, continuou lendo. Quando a águia feiticeira viu aquilo, pousou atrás de uma moita e se transformou numa mulher lânguida, sensual, linda. Ela se aproximou do príncipe e disse: ai, príncipe, ai, eu perdi meu anel. Você viu meu anel? Era da minha avó. Eu gostava tanto dele. E o príncipe, sem graça, né, o anel no dedo, ia parecer que ele tinha roubado, nem feio. Ele foi tirando o anel super sem graça, já ia entregar para a mulher quando o anel se transformou num grão de milho, caiu no meio da grama. E aquela mulher, num minuto, se transformou numa galinha. Começou a ciscar ali no chão, tentando comer aquele grão de milho. Gente, se a galinha comeu grão de milho, já era! Nossa história que tá tão divertida vai acabar em tragédia. Não pode. A nossa menina é muito esperta, né, gente? A gente já viu que essa garota não é boba nem nada. E aí, num minuto, ela se transformou numa raposa e comeu a galinha. Depois, voltou a ser uma garota de novo. Essa foi por pouco. Ela olhou pro príncipe, deu um tchauzinho pra ele e foi-se embora. E o príncipe ficou ali parado, minha gente, pensando que se ele contasse aquilo que ele tinha visto pra alguém, ninguém não queria acreditar, né, minha gente? O anel caiu no céu, depois uma mulher, e aí o anel vira milho, a mulher vira galinha, e o milho vira raposa, come a galinha, que coisa louca. Ele ficou ali matutando com aquilo enquanto a menina chegou em casa. E quando a menina chegou em casa, a primeira coisa que ela fez foi pegar aquele livro de magia. Olhou para ele e pensou que ela já tinha aprendido o suficiente com aquela história, né? Estava na hora de guardar aquele livro e não olhar para ele nunca mais. Gente, ela tinha quase morrido nessa história, né? Olhou para aquele livro, guardou ele num baú, jogou lá no sótão da casa e nunca mais olhou para ele. Agora, quanto aquele livro dela, aquele livro com as páginas em branco, elas foram todas preenchidas com toda essa aventura. E aí um dia alguém leu esse livro e contou a história para alguém, que contou para alguém, que contou para alguém, que contou para alguém, que contou para mim, e eu não contei para vocês. E aquela cidadezinha pequenininha lá, aldeiazinha de casinhas que a menina morava, não existe mais. Agora virou uma grande cidade, as casas viraram prédios de apartamentos, os móveis dessas casas se quebraram, foram parar em museus, se estragaram. E os livros, então? E os livros rasgaram, se estragaram, se perderam. Uns foram parar em sebos, outros foram parar em bibliotecas. E aquele livro de magia, hein, minha gente? Onde será que ele está? Será que ele não está aqui na biblioteca do Sesc São João de Meriti? Olha, está reformada. Quando ela abrir de novo, vale a pena lá dar uma procurada, hein? Pode ser que esteja lá, minha gente. Oi? Os idosos vai tudo procurar lá. Não é? Vambora, minha gente. Que se possa imaginar livros chegados de histórias sobre a água e o ar, sobre flores, insetos e astros, animais e o pensamento. Livros que nunca virá, era só encantar tempo. E se fosse uma garota curiosa e atrevida, lesse livros e o mundo de uma forma destemida, desafia a feiticeira num duelo quase mortal, cheio de riso e astúcia, e um final sensacional. E assim termina a nossa primeira história, Aprendiz de Feiticeira. Aprendiz de Feiticeira. Agora essa menina, ó, tá escolada, ela aprendeu muito com essa aventura, né? Ela aprendeu a voar, ela aprendeu
aprendeu a ser semente que germina, ela aprendeu a ser uma potranca que consegue cavalgar em velocidades incríveis, ela aprendeu a ser uma vaca que dá leite, que provê, que alimenta. Olha quantas coisas ela aprendeu, né, com essa experiência. Muitas coisas ela aprendeu. Coisas que as mulheres podem fazer, não precisa se transformar, né? A mulher não provê, não alimenta. A mulher também não pode andar e cavalgar e correr pelos campos, pode. A mulher também pode plantar, germinar, semear, né? Todas essas coisas que ela aprendeu. 3 moedas, minha gente. 3 moedas. Foi tudo que aquela lavadeira recebeu como indenização pela morte do seu marido nos campos de batalha, lutando em nome do rei. E ainda foi expulsa da sala do trono quando resolveu manifestar sua indignação. O rei chutou ela na sala, botou ela para fora. E ela saiu de lá humilhada, jurando que ia voltar e recuperar o que era seu por direito. A injustiça do tirano ela não vai aceitar. Vai juntar outras mulheres que também queiram lutar. A lavadeira. Andou, que andou, até que a lavadeira encontrou uma mulher. Gente, uma mulher enorme, muito alta. As pernas eram assim grossas, como se fossem 2 troncos de árvore. Os braços eram fortes, os seios fartos, as ancas largas. E essa mulher, ela arrancava árvores do chão como se arrancasse flores com a maior facilidade. Quando a lavadeira viu aquilo, aproximou-se dessa mulher, da lenhadora, e disse: você tem uma força, hein, mulher? Pouca gente tem. Você não quer vir comigo? Eu acho que nós duas juntas faríamos muitas coisas. A lenhadora resolveu seguir junto com a lavadeira. Achou que estava na hora dela viver alguma aventura. Pediu apenas um tempinho para pegar um pouco de lenha para deixar para a mãe dela antes de partir. E aí, rapidamente, ela pegou 1, 2, 3 árvores inteiras com maior facilidade e depositou ali do lado da casa da mãe dela, e lá se foram as 2. A injustiça do tirano elas não vão aceitar. Vou juntar outras mulheres que também queiram lutar. A lavadeira, a lenhadora, andaram e andaram até que elas passaram por 3 moinhos de vento que giravam sem parar. O que é um moinho de vento e para que serve? Quero saber, porque é uma coisa que não existe muito mais hoje. O que é um moinho de vento? E para esse caso, eram os moinhos dos moleiros e das moleiras, que tinham um pilão dentro. Quando movia ali a pá, ela fazia um pilão bater, lá dentro tinha o trigo, amassava o trigo e fazia farinha de trigo. Eram os moinhos que se fazia farinha de trigo. Plantava o trigo, levava para o moinho, aí o vento girava ali, ó, pegue, e saía de lá os sacos de farinha de trigo. E elas viram aqueles 3 moinhos ali girando e onde elas estavam não estava ventando. Como é que os moinhos estavam girando logo ali? Coisa estranha. Foram andando para tentar entender de onde vinha aquele vento, que só um vento canalizado numa direção só, que coisa estranha. Quando viram uma mulher que amassava um pão em cima de uma pedra, e essa mulher, que era moleira, dona daqueles 3 moinhos, ó, no seu sopro, ela fazia as pás dos moinhos girarem, minha gente. Olha o fôlego dessa mulher, olha o fôlego que essa mulher tinha. Quando a lavadeira viu aquilo, se aproximou dela e disse: que verdade, que fôlego, hein, minha vida, que fôlego. Oi, eu acho que você tinha que vir com a gente. Não, você tinha que vir com a gente, porque eu acho que nós 3 juntas, nós 3 juntas faríamos tantas coisas. A moleira resolveu seguir junto. Estava se sentindo solitária, gostou da ideia de caminhar assim com
duas amigas. Falou para elas primeiro terminarem de fazer aquele pão, né? Ela estava acabando de amassar, era só esperar crescer, botar para assar, que assim elas já levavam para comer no caminho. E lá se foram as três. Aí o justiça do tirano, elas não vão aceitar. Vou juntar outras mulheres que também queiram lutar. A lavadeira, a lenhadora, a boleira. Andaram, andaram, que andaram, até que elas viram sobre uma árvore uma mulher que estava ali concentradíssima, com seu arco e flecha, mirando. Você está querendo acertar onde, hein? Não estou vendo. Vocês estão vendo ali, ó, lá na frente, daqui uns 3 quilômetros lá para frente, vocês estão vendo uma árvore? Uns 3 quilômetros para lá? Então, no tronco daquela árvore tem um mosquito. Esse mosquito me açucrinou a noite inteira. Eu não consegui dormir direito. Agora ele vai ver o que é bom para tosse. Eu vou arrancar uma patinha dele com a minha flecha. Um mosquito no tronco a 3 quilômetros de distância. Só quero ver. A caçadora virou muito bem miradinho e foi todo mundo atrás dele. Eu também li. Foi todo mundo lá atrás dele. Quando chegaram no tronco da árvore, o que elas viram? O mosquitinho lá faltando uma patinha, meu gente. Mas que tal? Não, toda a lavadeira veio aqui e falou: minha amiga, que vista é essa? Como você enxerga assim? Que mira! Não, você tem que vir com a gente. Não, tem que vir. Olha, aqui cada uma tem uma habilidade. Venha, se junte ao grupo. Nós 4 juntas. Olha, nós 4 juntas faremos um estrago. A caçadora resolveu se juntar ao grupo. E lá se foram as 4. Ai, justiça do tirano, elas não vão aceitar. Vou juntar outras mulheres que também queiram lutar. A lavadeira, a lenhadora, a boleira, a caçadora. Andaram, até que elas encontraram uma mulher elegante. Não, gente, é um arraso. Aquela mulher toda rechonchuda, com uma roupa muito bem cortada, muito bem talhada, elegantíssima. A lavadeira já se aproximou da mulher e disse: você é costureira, tô vendo. Ah, sou costureira, gostou? Não, tá linda, nossa, sua roupa tá um espetáculo. Olha, mas tem uma coisa que não tá combinando muito bem. Esse seu chapéuzinho, você tá tão elegante, o chapéu tá meio torto. Eu posso arrumar o seu chapéu? Não pode. É que eu tenho que tapar a minha orelha esquerda, sabe? Eu tenho que mantê-la sempre escondidinha, porque se eu destapo a minha orelha esquerda, dela sai um vento gelado que congela tudo que tem ao redor e mata até os bichos pequenininhos, sabe? Não posso fazer isso, não. Então eu sempre ando assim com um chapéuzinho de lado, né? Ah, mas eu tenho um estilo também, né? Quando a lavadeira ouviu aquilo, que habilidade diferente é essa que você tem? Muito boa essa habilidade, hein? Você não quer vir com a gente? Olha, nós 5 juntas conquistaríamos uma cidade. A nossa costureira resolveu ir junto, sabe? Ela também já estava cansada daquele monte de madame que não valorizava o trabalho dela. Seguiu com as amigas. E lá se foram as 5. A injustiça do tirano, elas não vão aceitar. Vou juntar outras mulheres que também queiram lutar. A lavadeira, a lenhadora, a boleira, a caçadora, a costureira. Andaram, até que elas viram uma mulher bem engraçada. Essa mulher era muito engraçada, porque ela era magrela, comprida. As pernas eram compridas assim, 2 gambitos, sabe, bem fininhas,
E ela andava pulando assim, ó, como se fosse um saci pererê. A lavadeira não entendeu aquilo, se aproximou da mulher para perguntar por que ela amarrava uma perna nas costas, se era tão mais fácil andar com duas pernas. Aí a moça disse, sabe o que é, minha amiga? Eu sou mensageira, sabe? Eu corro. Eu corro. Eu corro tão rápido, mas eu corro tão rápido, mas eu corro tão rápido, eu não vejo nada no caminho. Se eu desamarro minha perna, eu vou e não vejo nada, não sinto o cheiro das coisas, não converso com as pessoas, eu chego no meu destino. O que aconteceu no caminho eu não consigo aproveitar. E quando eu estou trabalhando eu faço isso, né? Que é para terminar mais rápido. Mas aí quando eu quero passear, quando eu quero aproveitar a natureza, o céu azul, sentir assim o cheirinho da grama molhada, beber uma aguinha ali fresca na beira do rio, ver as borboletas namorando as flores, aí eu tenho que fazer isso. Eu tenho que amarrar a minha perna para poder ir mais devagar e aproveitar o caminho e fazer amizades como essa que a gente está fazendo aqui. Você corre assim, né? Então você tem que vir com a gente. É porque aqui, ó, cada uma tem uma habilidade e nenhuma corre assim como você. Você não quer se juntar a esse grupo? Não, porque nós 6 juntas conquistaremos o mundo. E assim, lá se foram as 6. A injustiça no tirano, elas não aceitar. Falaram pras mulheres que também queiram lutar. A lavadeira, quem lembra? A lenhadora, a moleira, a caçadora, a costureira, a corredora. E assim essas mulheres seguiram juntas, as 6, andando pelo caminho, trocando confidências, contando a história de uma para as outras, dividindo pouca comida que tinham, ajudando, curando as feridas, ajudando, consolando. E no final das contas, depois de tantos caminhos trilhados juntas, as 6 se tornaram amigas inseparáveis. Juraram que nunca mais se descolariam uma da outra. E assim, tão amigas, chegaram na capital do rei. E a capital estava em festa, bandeirinhas pelas ruas, e malabaristas e músicos tocando, e os camponeses com as suas barraquinhas expunham o resultado da colheita. Tinha sido um fiasco, minha gente. Horror. Tinha dado enchente, depois tinha dado seca, depois deu geada. A colheita foi horrível, o povo estava morrendo de fome. O povo estava faminto, trabalhou o ano todo e não conseguiu colher quase nada. Não, e o pior, além do povo estar faminto, estar doente, eles ainda tinham que pagar um imposto absurdo que o rei cobrava deles. Não aliviava em nada. E o pior, o rei cobrava aqueles impostos e não devolvia em nada para a população. Porque o imposto não é para o rei ficar guardado no bolso dele, né, minha gente? Imposto é para devolver com educação, com saúde, fazer benefícios na cidade, rua e tal, mas o rei fazia nada disso não. Pegava o imposto do povo, comprava comidas deliciosas para ele e para o filho, e roupas bonitas, e joias, e gastava com ele e com o filho. Pegava o dinheiro do povo e gastava com ele e com o filho só. Não investia na cidade. Não, e pior de tudo, o filho do rei, o príncipe, só sabia correr. O rei patrocinava tudo, e o príncipe tinha personal trainer, academia, e tomava aqueles suplementos alimentares, treinava o dia inteiro, e só corria. E aí o rei resolveu propor um desafio para o povo. Disse para o povo que quem desafiasse o príncipe para uma corrida, ganharia também um banquete para si e para toda a sua família. Porém, aquele que desafiasse o príncipe para uma corrida e perdesse, perderia também a cabeça. E olha que nos primeiros dias de feira, algumas cabeças pularam. Porque algumas mães, alguns pais viram naquilo a única oportunidade de dar um pouco mais de alimento para os seus filhos que estavam com fome. E mesmo cansados, magros, doentes, tentaram correr com um príncipe que comia muito bem.
treinavam o tipo quê? E perderam suas cabeças, gente. Quando as mulheres souberam disso, logo a lavadeira se aproximou da sua amiga, a última entrando no grupo, a nossa corredora. Falou, e aí, minha amiga, você acha que você dá conta de vencer esse príncipe? Ó, mole, minha amiga, deixa comigo. Então vamos lá. As duas se apresentaram na frente do rei e a lavadeira disse, majestade, a minha amiga aqui está desafiando o príncipe para uma corrida. Quando o rei olhou para aquelas duas mulheres sujas, maltrapilhas, e uma delas ainda parecendo meio aleijada, olhando, duas mulheres loucas, duas loucas, meu filho, duas mulheres logo aleijadas, duas mendigas, maltrapilhas, duas loucas, duas loucas não, majestade, duas loucas não, senhor, respeite, duas loucas não, 6 loucas. Então, o príncipe está com medo? O príncipe não estava com medo, não. Achou que ia ser, ó, mole, ganhar naquela mulher meio esquisita, meio magrela, meio aleijada, esquisita. Tá bom, vamos lá. Assim, a nossa corredora se posicionou ali na linha de partida ao lado do príncipe. A lavadeira deu aquela último conselho ali da treinadora. Ai, minha amiga, vai lá, ganha esse banquete pra gente, que a gente tá morrendo de fome. E ajudou a ela a desamarrar ali a perna de trás, enquanto o rei dava as instruções. Vocês vão ter que correr muitos quilômetros lá pra frente. Vão levar um jarro consigo. E haverá um poço lá no fim da trilha. Encham o jarro no poço. Tragam até mim, despejem a água aos meus pés. Aquele ou aquela que assim fizer isso primeiro, ganhará tudo. Combinado. Se posicionaram, a nossa corredora pegou o seu jarro, o príncipe pegou o dele, foi dado o sinal de largada e... Gente, ela saiu na frente, deixou o príncipe lá para trás comendo poeira, sabe? Ela foi... Não, mas o melhor de tudo, é que ela colocou o jarro na cabeça, ela corria equilibrando o jarro na cabeça, e ele não caía, tá, minha gente? E ela corria elegantemente com aquele jarro, olhava para trás e o príncipe, ai, ela foi, e correu, e chegou na fonte, e encheu seu jarro, e já vinha voltando. Deu uma canseira. Era um sol forte assim na cabeça, sabe? E ela tinha comido pouco, né? Durante toda aquela andança que elas fizeram, cansada. E o príncipe estava longe ainda, então ela resolveu dar uma descansadinha. Precisava recuperar as forças. Amarrou a perna atrás das costas, pousou ali o jarro no canto da estrada, achou ali no meio do mato uma caveira de burro, colocou ali, deitou a cabeça ali na caveira de gordura, né? Que ele não corria o risco dela dormir. Pousou a cabeça, deitou e... Confiança demais. Cansado demais. E o príncipe passou por ela. E despejou a água do jarro dela. Ela já estava na metade do caminho da volta. Despejou. Foi até a fonte, encheu o jarro dele, voltou, ainda deu uma olhadinha para ela, deu uma risadinha, cafajeste e foi-se embora. Gente, então essa história, se acabasse aqui, se o príncipe ganhasse, eram 6, né? 6 cabeças rolando. Claro que não vai acabar assim, porque tem uma mulher que vai nos ajudar. Uma delas. Que lá de longe pôde observar tudo. Quem é? A lenhadora? A caçadora, com seus olhos de lince e sua mira impecável. Lá de longe ela viu a amiga dormindo em cima da caveira de burro. Pegou seu arco e sua flecha, mirou na caveira de burro e explodiu a cabeça de burro. A outra acordou e viu o jarro vazio e o príncipe lá na frente, pegou o jarro, correu até a fonte, encheu o jarro, colocou na cabeça e correu e passou pelo príncipe, dando tchauzinho por ele, parou na frente do rei, derramou toda a água e ganhou a corrida!
cadeira deu um passo à frente e disse: Majestade, quero que eu me lembre. O senhor tinha me dito que quem ganhasse a corrida ia ganhar um banquete para si e para a sua família, né? Sim, as 6 estão convidadas, claro. Não, Majestade, o senhor não entendeu, né? Todas as pessoas que estão aqui, ó, são a nossa família. Todo o povo dessa cidade aqui é a nossa família. Todo mundo merece esse banquete. Queremos comida! Estamos com fome! Corta a cabeça do príncipe! Fica as mulheres! Queremos comida! Para o rei! Gente, começou a cara de internet. O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Vou saber comer. O que a gente faz? O que a gente faz? Calma. Claro. Todo povo tem direito a comer. Então vamos fazer o seguinte. Como não estávamos preparados para o ocasião, e já tem um banquete lá dentro esperando pelas 6 mulheres, vamos deixá-las entrarem. Enquanto isso, o pessoal da cozinha vai preparar um banquete enorme, colocaremos nos jardins do palácio, abriremos as portas para todo o povo usufruir do banquete. E o povo gritava: queremos comida, corta a cabeça do príncipe. Enquanto isso, o rei e o príncipe empurrando a mulherada lá para dentro, querendo sair daquele meio daquela muvuca, entraram dentro do palácio, fecharam as portas e conduziram as mulheres para a sala do banquete. Mas aí, olha, gente, aí o rei realmente, ele não economizou. Esse banquete era um banquete extraordinário. Tinha assim todas as coisas que vocês possam imaginar, mais gostosas que vocês possam imaginar. Tinha brigadeiro, tinha oi? Pão passado, tinha cajuzinho, tinha pudim, pé de moleque, tinha manjar, couve, tinha banana, tinha vinho, tinha que mais? Tinha estrogonofe, tinha tudo. Gente, se vocês mais gostassem, pode acreditar que tinha naquele banquete. E aquela mulherada faminta, quando viu aquela mesa posta, nossa, já foram direto para a mesa e começaram a comer. E elas estavam tão entretidas ali, matando a fome, que elas estavam com realmente muita fome, que elas não perceberam que aos poucos foi todo mundo saindo. Foi todo mundo saindo da sala, ficaram só elas 6. E quando o rei saiu, ele trancou a porta. Elas também não perceberam uma coisa interessante naquela sala, diferente naquela sala. Que o chão, as paredes e o teto desta sala eram de ferro. E embaixo do chão, elas não sabiam, embaixo do chão tinha estrategicamente colocado umas bocas, como se fosse boca de forno. E o rei chamou o cozinheiro real e mandou acender aquelas bocas. Elas iam virar banquete. Elas não. O cozinheiro real não gostou nem pouco daquilo. Ele estava cúmplice das mulheres, ele tinha torcido por elas, ele detestava aquele rei. Mas ele era funcionário do rei, né? Se ele não botasse fogo ali, ó. Então ele tentou, ainda quebrou os fósforos, assim, sabe? Para tentar atrasar um pouco o negócio, mas não teve jeito. Teve que acender ali, acendeu, foi para a cozinha chateado, né? Triste, arrasado de ter que promover aquele negócio. Enquanto isso, lá dentro, as mulheres comendo, começou a esquentar. Só que, você já lembra quando a gente está com muita fome, assim, que a gente começa a comer muito rápido? Dá um suador, né? Dá um suador. E a gente assim, chega, assim, passa o dia sem comer, eu penso que dá uma suada. Eu já achava que era isso, que era aquele afã, né? Só que aí, fazendo passada, foi ficando mais quente, estava difícil respirar, estava difícil pisar no chão. E aí tem uma delas que pode ajudar a gente aqui, gente, antes que elas virem. Quem? A costureira, minha gente! Não, pela primeira vez na vida, a costureira ia ajeitar o seu chapéuzinho. Ela procurou um espelho na sala, porque ela queria até comemorar, veio na frente do espelho. Colocou o seu chapéuzinho no lugar e um vento gelado invadiu aquela sala. E o calor embaixo, o vento em cima, calor embaixo, vento em cima, calor embaixo, vento em cima, climatizou. Ficou ótimo. Agradável mesmo, sabe? E aí eles continuaram comendo ali, obrigada. E o rei, quando foi abrir a porta, crente, quer encontrar ali 6 pernis assados. Elas estavam muito bem tomando cafezinho. A costura
dele ainda tinha botado um cachinho de uva no chapéu dela, sabe? Majestade, uma delícia. Docinha assim, ó. Delícia. Quando o príncipe viu aquilo, ai, o que a gente faz? O que a gente faz? Só você vai morrer. O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Calma, meu filho. Calma. Preciso me livrar dessas mulheres. Já sei. O rei era brilhante. O rei, então, falou, então acabou. Então vocês peguem aí todo o ouro que vocês puderem carregar e vão embora, me deixem em paz, vão embora do palácio, vão embora daqui. Todo o ouro que a gente puder carregar, majestade, tem certeza? Vai. Tá bom. E aí, a costureira e a lavadeira saíram pela cidade, reunindo panos velhos e colchas e lençol velho, pano de chão. E ali, orientadas pela costureira, todo mundo, a mulherada ali da cidade, todo mundo trabalhando, fizeram um saco de tecido gigantesco. E aí, quem é a nossa amiga que tem força para carregar todo o ouro do rei? A lenhadora, todo o ouro do rei. E aí foi colocando e talheres, e baixelas, e candelabros, e talher. E foi botando o trono do rei, botaram a coroa, o cetro do rei, quase teve um ataque de pânico. Quando fica a coroa, o cetro, quase um chilinho. E foi botando e talher. Olha, já tinham rapado todo o ouro do reino. E a talher ainda pegou a carruagem, que era de ouro também, toda de veludo, com cavalo, cocheiro e tudo, e colocou aqui no ombro, o saco no outro, olhou pro cocheiro, o cocheiro olhou para ela e ficou assim batido, sabe? Saíram, foram embora. Quando as mulheres saíram, o rei mais do que depressa chamou o chefe da guarda e disse: olha, se reúna os nossos 100 cavalarícios e vão atrás dessa mulher. Quando eles virarem a curva, que o povo não puder mais vê-las na estrada, aí vocês cerquem essas mulheres e me tragam meu ouro de volta e matem as 6. E lá se foi o chefe da guarda. Só que o que o rei não sabia é que o ouro nem chegou a sair da cidade. É porque as mulheres tinham feito um buraco naquele saco. E à medida, de propósito. Então, à medida que a lenhadora ia arrastando o saco, levando o saco, ia caindo aquele ouro ali pelo caminho, as joias, e o povo, só pegando o dinheiro deles, não é? Do dinheiro fruto do trabalho deles, que se o rei devolvesse com benefícios, ok, mas sem assim, do jeito que o rei fazia, não estava valendo, né, minha gente? Então era deles mesmo esse dinheiro. E aí foram botando ali no bolso, quando elas se viraram a curva ali, elas estavam levando só um pouquinho, mesmo o suficiente para elas não passarem mais necessidade. E ali viraram a curva, e quando elas viraram a curva, estavam indo embora dando gargalhadas e conversando, quando elas viram vindo aquele tropel de cavalos, aquela poeirada, sem paleiros na direção delas, com as espadas nas mãos. Só falta uma mulher agora, minha gente, nos ajudar. Só tem mais uma que não usou ainda a sua habilidade. E é ela que vai nos ajudar agora. Quem é? Quem é? É aquela que tem moinho. Aqui tem um moinho, a moleira, que tem um fôlego, que antes do fogo veio de ar, prendeu a respiração e depois soltou em cima deles e voou aquela cavalaria pelos ares e saiu cavalo dando cambalhota e soldados vindo pra lá e pra cá. E o chefe da guarda foi parado no alto de uma árvore lá em cima e gritou lá de cima: piedade, mulheres, piedade. Aí a lavadeira lembrou-se, né, do marido dela, que tinha sido soldado daquele rei, tinha morrido nos campos de batalha, cumpria ordens também daquele rei. Teve pena do chefe da guarda. Ajudou ele a descer e disse para ele: olha, você pode ir embora, mas diga ao rei que quantas vezes ele mandar vocês atrás da gente, tantas vezes nós vamos soprar vocês para longe. O chefe da guarda então disse: olha, sei não, viu, mas depois que vocês saíram de lá, eu tenho a impressão que aquele rei não é mais rei, não. E não é que o chefe da guarda tinha razão, gente? Lá na cidade, lá na capital do reino, o povo, quando descobriu a força de todo mundo junto, opa! Depuseram o rei, príncipe, ocuparam aquele palácio, se reuniram lá numa assembleia, deve estar discutindo lá até hoje para descobrir como é que eles vão se gerenciar e se governar. Vão escolher ali qual é o sistema que eles vão se governar. Deixa eles discutindo lá. Enquanto isso, o rei e o príncipe iam ter que trabalhar, né, com qualquer mortal. Quem sabe limpando um chiqueiro de porcos, né, minha gente? Agora, quanto àquelas mulheres, essas mulheres, elas nunca mais se separaram e
saíram pelo mundo, ajudando muita gente, inspirando muita gente a lutar sempre pelos seus direitos. Nossos sonhos ganham asas e é só acreditar, olhar para frente e seguir onde o caminho te levar. E se fosse uma garota? Juntas podemos mais, força que contagia. É só escolher seu destino, sem limite pra fantasia. Juntas podemos mais, força que contagia. É só escolher seu destino, sem limite pra fantasia. É só escolher seu destino, sem limite pra fantasia. É só escolher seu destino, sem limite pra fantasia. Se fosse uma